Redes sociais, Gossen. Nas redes sociais o que mais aparece é mais uma vez a derrota do Grêmio, a frustração muito grande. Após 141 dias o Sport Recife Lanterna voltou a vencer, isso aí tá doendo um pouquinho mais ainda, né? Não fosse mais uma derrota, motivo também de chacota, e se percebe que o alvo é o presidente, embora Mano e os jogadores também não tenham sido poupados. E na madrugada o presidente Alberto Guerra postou no Instagram a seguinte mensagem: o resultado desta noite não condiz com a grandeza do Grêmio, somos responsáveis e não vamos nos omitir de resolver os problemas. Nesta segunda vou me reunir na CBF para tratar de outro assunto importante para o Grêmio, a implementação do fair play financeiro no futebol brasileiro. Garanto a todos que vamos corrigir os erros e que o Grêmio vai superar este momento. Fecha aspas. Mas que mensagem essa do presidente, né? O torcedor nessa altura está preocupado com o fair play financeiro para dizer que vai nessa segunda se reunir lá, né, para discutir isso. O pessoal quer solução, é para o time que não se ajuda, que não se ajusta, que não entra nos eixos, hein, ô Thiago? É, difícil, viu? A situação do Grêmio é difícil. Agora eu tava vendo essa manifestação do presidente Guerra e da manifestação da torcida tendo Guerra como alvo. Tu não acha que o Grêmio antecipou um pouco esse movimento do Marcelo Marques, já se autodeclarar um novo presidente, já com promessa de investimento, e aí ficou muito ruim para o Alberto Guerra, porque se o Grêmio vai mais ou menos nesse Campeonato Brasileiro, ele vai ser sempre o alvo, porque tem um horizonte vendido de muito, muito, muito bom com o Marcelo Marques, e aí eu acho que fica uma situação, no mínimo, constrangedora, tu não achou? Porque o alvo ser o presidente, tá, acho que, claro, acima de tudo é ele o responsável. Mas assim, o time devagar, o time mal treinado, o time jogando mal, sabe? O time do Grêmio ontem foi, primeiro, apático, depois quando tentou reagir e aí o Mano fez mudanças, ficou uma salada de frutas. Né, do ponto de vista tático, mas uma salada de frutas. Sendo bem sincero, Macedo, o Grêmio escapou de tomar mais. Sim, durante a transmissão, eu acho que foi o comentarista lá do Recife, o Cabral, que disse o seguinte: o Grêmio só está escapando graças ao esporte. Ou seja, assim, o jogo só está vivo graças ao esporte, que está perdendo chance em cima de chance, porque era para ter feito pelo menos 3, né, em cima do Grêmio no segundo tempo, né? E aí foram as chances criadas. Né? Não, eu até fiquei olhando e disse, olha, uma hora o Grêmio vai, no mínimo, empatar, porque é muita chance perdida pelo esporte, uma hora vai, e não aconteceu, não veio. Não, e assim, tá, a gente pode até dizer que contratou mal, mas não deixou de contratar. Né? O Grêmio contratou, trouxe reforços, mas não responderam, não trouxeram aquilo que se esperava e tá nessa situação bem complicada. Ontem foi dito que tá mantido o trabalho do Mano, apesar da apatia também do Mano na coletiva, né? Pareceu até dizendo assim, ó, tentei tudo que pude, mas a direção bancou. Ele fica no comando do Grêmio. Agora, não sei até quando, viu, Marcelo? Pois é, já o próximo jogo é complicadíssimo, é contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais. O Atlético vem, ontem até empatou com o Vasco, mas fora de casa. O Atlético vem num processo de recuperação, vem jogando bem melhor do que quando estreou no Campeonato Brasileiro, e o Grêmio venceu em Porto Alegre por 2-1. Foi a primeira partida, o Grêmio sem jogar bem, acho que ainda sob comando do Quinteiros. Do Quinteiros, venceu por 2-1. O Atlético está bem melhor agora e o Grêmio decide manter um Mano Menezes. Não sei, pelo que vem apresentando o Grêmio, pela falta de evolução, porque, Thiago, uma coisa é bancar um treinador cujo trabalho dentro de campo está aparecendo e o resultado é que não está vindo. Jogou bem, dominou o adversário, perdeu numa escapada, criou muitas chances de gol. Puxa, foi injusto o resultado. Ontem não foi. O Grêmio tomou em certos momentos, tomou um rodeão do Sport. Do Sport, que não tinha ganho de ninguém, né, Macedo, no Brasil. Que não ganhou de ninguém até ontem, 141 dias. Uma das maiores secas de vitória da história do Sport veio terminar onde? Justamente contra o Grêmio, num jogo em que o Grêmio, primeiro tempo parelho, o Grêmio até um pouquinho melhor, mas sem grandes oportunidades, mas no segundo tempo o Sport saiu criando chance em cima de chance, fez o gol, perdeu outros gols feitos na cara do Volpi. O Grêmio teve umas 2 chances, mas não teve nem volume de jogo, assim, de dizer, olha, pressionou a ponto de estar para empatar a partida. Sempre o Sport parecia estar mais próximo de marcar no segundo gol, né? Agora o Grêmio tá a
4 pontos ainda, né? Da zona do rebaixamento. O Vasco tá com 16, o Grêmio tá com 20. É isso, né? E aí, o próximo jogo é contra o Atlético Mineiro. Mas tá ali. A vitória do Santos também, né? O Santos acabou ultrapassando o Grêmio. O Santos bateu o Cruzeiro por 2-1. Em Minas Gerais. E aí o Grêmio acabou caindo, perdendo uma posição. Mas tá complicada, a situação do Grêmio tá bem complicada. Eu acho que agora é isso, é focar nos 45 pontos. O Grêmio só tem o Brasileirão para se preocupar, para tentar sair dessa situação mesmo. Bom. Ô, Marcelo, só para dizer, o Internacional no sábado, né, com uma escalação lógica, um time né, que não desafiou os astros, venceu o Bragantino. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, algo que estava assim pedindo passagem e que só talvez o Roger, que deu algumas explicações, não entendia, que não era nem Borré nem Valência, o centroavante da hora, e sim a necessidade de escalar o Ricardo Matias. Bom, fez isso e ele não por acaso marcou 2 dos 3 gols do Inter. Mas não foi só essa mudança. Devolveu o Wesley para o local onde ele melhor rendeu no time do Inter, que foi no lado esquerdo, né? Isso aí. Na combinação com o Bernabei. Não por acaso, o primeiro gol do Inter nasce do quê? De um passe do Bernabei para o Wesley em profundidade, um cruzamento perfeito e o gol do Ricardo Matias. E outra providência, a colocação do Tabata no junto lado com o Alan direito. Patrick. Como? Junto com o Alan Patrick para armar. Alan Patrick. E além disso, um ganho de qualidade, a entrada do Alan Rodrigues no meio de campo, argentino. O que isso significou? O Internacional teve mais volume no meio de campo, que é onde se ganha o jogo, né? Com bola dominada, com toques. Aproximação. Enfim, com aproximação, coisa que não vinha conseguindo naquele meio de campo com 2 volantes que não tem muita habilidade, que era o Thiago Maia e o Bruno Fernandes, Bruno Henrique deixando o Alan Patrick praticamente como único jogador para a criação. Marcado, ficava fácil para o adversário, né, dominar o setor. No sábado não, houve presença de mais jogadores, mais toque de bola e o Internacional foi dominante no meio de campo, apesar do Bragantino ter alguns momentos até ameaçado o gol do Rocher, mas foi uma vitória tranquila do Inter nesse aspecto, né? O Inter montava os 2 volantes, o Alan Patrick centralizado, aí abria 2 pontos, aí ficava um buraco no meio, com o Tabata ali circulando pelo meio, o Internacional ganhou e teve uma posse de bola, uma sustentação melhor no jogo contra o Bragantino. Vai ser suficiente para quarta-feira contra o Flamengo? Complicado, né, Marcelo? É complicado. O Flamengo é o melhor time do Brasil, né? Em termos de elenco, de rendimento, tanto que é o líder do Campeonato Brasileiro, né? Com a derrota do Cruzeiro, o líder, com um jogo a menos em relação ao Cruzeiro. Mas, enfim, não é pelo um duelo contra o Flamengo que vai se medir o time do Internacional. O problema é perder jogos como perdeu contra adversários mais fracos, ou quase perdeu para o Vasco também no Beira-Rio, com atuações ruins e o time sendo dominado no setor de meio de campo, né? Dessa forma, como jogou, é provável que faça um enfrentamento melhor contra o próprio Flamengo, né? E aí são 2 jogos, é mata-mata, né? Já começa nessa quarta. É a outra competição que o Internacional ainda tem esse ano, né, Marcelo? Isso aí. Ô, Marcelo, só pra dizer, tem 2. Isso, só 2, né? A Copa do Brasil acabou sendo eliminado pelo Fluminense. Ô, Marcelo, não só pra dizer, na Série D o São José era o único gaúcho que ainda foi eliminado, né? Pelo Goiatuba, é isso, né? Isso, Goiatuba de Goiás. Perdeu aqui no Passareia por 2-1, tá fora. E na Série C o Caxias segue líder, venceu o ABC por 1-0. Já o Ipiranga perdeu pro Guarani, hoje é o 8º colocado, tá pegando a última vaga de classificação e tem mais 3 rodadas, 17, 18 e 19. O Ipiranga precisa se recuperar para se classificar à próxima fase da Série C do Brasileirão. O problema, Thiago, é que o Ipiranga entrou numa espiral descendente aí, ele tá perdendo, empatando os últimos jogos e com isso ele chegou a estar em 4º lugar, agora está na 8ª posição com a mesma pontuação do 9º, né? Com a mesma pontuação do 9º, tá ganhando nos critérios de desempate, tem uma vitória a mais. O Ipiranga que no fim de semana perdeu pro Guarani. Lá em Campinas. Que perdeu em Campinas por 1-0. O resultado em si lá não foi um resultado anormal, porque estava jogando na casa do adversário. Mas o Ipiranga vem pagando pelo retrospecto, olha só. Aqui aparecem 5 bolinhas que são os 5 últimos jogos.
2 derrotas, aí um empate, mais 2 derrotas, ou seja, não ganha pelo menos há 5 jogos, não sei como é que foi o 6º jogo que não aparece aqui, mas há 5 jogos com certeza não ganha. E aí não há campanha que se sustente. Em contrapartida, o Caxias ganhou mais uma, hein? Isso aí. Ganhou do ABC e está com 36 pontos na liderança de forma disparada, 29 para 36, são 7 pontos de vantagem sobre o Náutico, que hoje é o segundo colocado, com 29 pontos. O Guarani foi 2-1, tá? Guarani e Ipiranga, viu, Marcelo? 2-1. Aí, o Ipiranga tem, agora vai jogar fora. Não, joga em casa contra o Botafogo da Paraíba, fora contra o Ituano e em casa contra o Figueirense. São os 3 jogos que o Ipiranga tem para tentar se manter vivo na Série C do Campeonato Brasileiro. 2 adversários que ele pega, o Botafogo está em meio de tabela com 19 pontos e o Figueirense é o antepenúltimo colocado com 16, né? Então, teoricamente, tem 2 adversários aí que são mais fracos para serem vencidos. A questão é o jogo fora de casa, que é mais complicado um pouquinho. E será, Macedo, que o Inter de Santa Maria sobe esse ano? Olha, tá como a gente diria, com a faca e o queijo na mão, né? Novo Hamburgo e Inter de Santa Maria. Estão com a faca e o queijo na mão. Novo Hamburgo bateu o Aimoré por 3-1. No próximo domingo tem o jogo no Cristo Rei. E o Inter de Santa Maria em Veranópolis bateu o Veranópolis por 2-1, né, Macedo? Joga por um empate em casa, o Inter de Santa Maria, para retornar depois de muito tempo à primeira divisão. Já o Novo Hamburgo pode perder como visitante por até 1 gol de diferença, que ainda assim estará classificado. São os 2 times que nesse momento aí aparecem como destaques e favoritos para o retorno à Série A do futebol gaúcho no ano que vem.